E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá aqui dividido em apenas dois temas. Um deles, obviamente, é a ação do PL, os desdobramentos, o que já saiu na imprensa. Tentei fazer um apanhado das principais informações para comentar com vocês, dar uma olhada em algumas coisinhas. Acho que tem alguns pontos que são interessantes de nós comentarmos. Tentar falar um pouco a mais do que vem sendo aí debatido aí nas redes sociais, tentar fugir um pouquinho aí do senso comum. Também tentei trazer algumas ações que estão acontecendo em paralelo aí no âmbito do legislativo. Tentei trazer também alguns comentários de políticos após os primeiros desdobramentos aí após a decisão judicial também, enfim. Primeiro tema, não precisa nem avisar, né? Muitas polêmicas pra gente comentar ao longo do vídeo de hoje. E depois eu agrupei todas as confusões que aconteceram ontem no Brasil, relacionadas a outras questões políticas, em uma coisa só, desde PEC do rombo, a brigas internas aí na carreta furacão. Teve um projeto de lei interessante que foi aprovado aí na Câmara, que diz respeito sobre a Bíblia. Tem algumas coisas também que envolvem redes sociais, algumas coisas que envolvem a Jovem Pan, espero que dê tempo de comentar sobre tudo. E tinha um tema extra que eu nem coloquei aqui, que não sei se realmente vai dar mesmo para comentar, mas tá lá no finalzão do vídeo. É um tema até meio grande, que acho que tem notícias positivas, não tão positivas assim, e acho que tem interesse de vocês, mas se não der tempo a gente comenta amanhã. E vamos começar. Antes de falar sobre o desdobramento da ação, eu não vou entrar muito na comitiva que o PL fez ontem, que eu creio que a maior parte das pessoas viu, e só comentar, né, tentar destacar uma coisa ou outra que foi relevante eu comento, mas você vê como são as coisas. O dia ontem começou com a Folha de São Paulo já soltando matérias como essa. Eduardo Bolsonaro publica foto ao lado do pai em dia de relatório golpista do PL. Isso daqui antes da comitiva de ontem, antes daí, né, das tratativas, etc. Aqui foi 1h13 da manhã. Acho que assim, público e notório que a imprensa, ela tá bem contra Bolsonaro em diversas coisas. Mas beleza. Aí tivemos alguns primeiros desdobramentos. Esse daqui foi um que chamou bastante atenção. Circulou bem aí nas redes sociais. O ministro Lewandowski havia dito que, caso confirmada aí a tese do PL, isso aí teria que meio que anular toda a eleição, caso fosse comprovado. E aí esse ponto, ele foi bastante discutido também, porque o Valdemar ele participou depois da comitiva, numa entrevista na Jovem Pan, onde ele fala algumas coisas, e mesmo na comitiva, o PL, o advogado Laubesse, tentou colocar as coisas assim bem restritas assim para tentar não abrir demais o leque do que estava sendo proposto. No momento não estava, o PL não veio com esse tipo de requerimento. Tentou limitar ao máximo para tentar afunilar e ficar assim, realmente assim, fica mais fácil, eu acho, na hora de fazer um requerimento, na hora de receber alguma resposta. Isso daí pode até ser questionável. Será que o PL deveria ter entrado com mais questionamentos, menos questionamentos? Mas enfim, esse ponto aqui entrou. Muitas pessoas ficaram se perguntando o que poderia estar, porque a partir do momento que você fala em não, vai ter que anular tudo, obviamente vai ter uma possibilidade de ter uma nova eleição e os deputados que foram eleitos, os governadores, os senadores, etc., talvez não fossem eleitos de novo. Então talvez possa ser aquela tentativa de começar a criar um certo caos no ambiente político e colocar aí uma grande parte de pessoas que foram eleitas contra a ação do PL. Daí eu acho que é uma hipótese bem plausível, né? Falar assim, ó, vai ter que fazer eleição nova. Aí quem for vai falar, pô, quem tá apoiando o PL de boa, mas quem não tiver, fica, lá vai. Aí vai começar a criar problema pro meu lado. Mas enfim, tivemos a comitiva, o Valdemar falou, viu lá o advogado. Acho que o advogado foi bem técnico nas suas pontuações, né, no que ele colocou. Recomendo que vejam na íntegra, para não restar dúvidas. Tivemos aí, etc. Falaram sobre a questão do primeiro turno. Falou assim que, não, olha, a gente quer se limitar aqui ao segundo turno, no pedido. E aí, caso a justiça identifique que o questionamento que vem sendo apresentado, ele é plausível, aí sim apresentaremos auditorias sobre o primeiro turno, etc, tudo mais. E aí o deputado Bessa, ele cita, se não me engano, é o artigo 51 do Código, que diz sobre a obrigatoriedade dos partidos em auditar o processo e tudo mais. Eles daí vão ficar, foi a justificativa que ele deu. Beleza. Dito isto, passaram-se algum tempo, algumas horas,
e veio a decisão judicial, que eu acho que a maior parte de vocês também já sabe o que está acontecendo. E aí eu quero destacar algumas coisas. No primeiro momento, eu tive a impressão que a multa ela realmente aconteceu, etc. Só que a multa tem outro fator que chamou mais minha atenção, que aí eu depois só fui entender quando eu vi um comentário da CNN. No início eu achei, não, beleza, ali, né, no fundo partidário, não, complicado. E aí tem algumas coisinhas que tanto envolvem o fundo partidário, o fundo eleitoral, e como pode ser paga essa multa. Mas enfim, uma das matérias que saíram após a decisão foi aqui da Carolina Brígido, saiu no UOL. Ela diz que o ministro surpreende ao punir o PL e enterrar a ação de Bolsonaro em tempo recorde. Já era esperado, dentro e fora aí do âmbito do judiciário, que o ministro arquivaria a ação contra o resultado das eleições, etc. Em outra frente, nem o partido de Bolsonaro, nem aliados do Lula, esperavam o prejuízo milionário. Aqui foi um ponto que chamou a atenção. Muito se comentou até sobre o valor, um valor simbólico. Mas como é que esse valor foi calculado também? Tem algumas informações que eu quero comentar com vocês, né? Que Moraes impôs o integrante da coligação por trás da candidatura à reeleição do presidente. O que o partido não calculava é que o fato poderia gerar desgaste financeiro. Moraes impôs uma multa não usual para os parâmetros da Justiça Eleitoral no valor de quase 23 milhões. 22 milhões 900 e quebrado mil. E muita gente questionou o valor, 22, cara, complicado. Você vê que a própria Carolina disse que é um valor que não é usual. O pessoal falou que é perseguição, porque não é de Bolsonaro, etc. Tem gente que falou, 22,9, 2 mais 2 com 2, 2 mais 2, 4, 4 com 9, 13. Aí o pessoal comentou sobre isso, né? E sabe como é. O comentário vai longe. A Carolina continua comentando que, além disso, suspendeu o fundo partidário dos partidos que integram a coligação pelo bem do Brasil, que é o PL, o Republicanos e o PP. Juntos, os três receberam 146 milhões do fundo em 2021. E aí que entra algumas coisas. É do fundo partidário, não é do fundo eleitoral. Aquele fundo que a turma do União Brasil teve na eleição quase 1 bilhão, na verdade mais de 1 bilhão, né, quando juntava tudo mais. Não é esse fundo, do fundo partidário. É o que todo ano aí recebe uma quantia para manter o partido, pagar os aluguéis dos diretórios ao redor do país, secretária, comprar papel higiênico, papel, impresso, tudo que você gasta, né, para você manter um prédio e também o salário das pessoas que lá trabalham, promover coisas, eventos, congressos, etc. É desse dinheiro. Então, é um dinheiro, né, muito menor. A punição, quase 23 milhões em torno da coligação. E aí você já deve imaginar que a turma do PP e a turma do Republicano vai falar, peraí, quem entrou foi vocês. Quem veio com essa ideia foi vocês, não foi a gente. O PL acho que ficou em torno de menos de 50 milhões. Então quase metade de todo o valor que o partido recebeu ao longo de um ano. Complicado. Só que não para por aí. Não para por aí. Eu já tava achando a questão meio complicada, né? Mas você pensa, quem sabe aí os partidos não junta, né? O cara tá fazendo tem um caixa, né? Um cara que economiza, o fundo partidário tá sobrando um pouquinho. Só que, ainda que tenha dinheiro no fundo partidário, o negócio é mais complicado, pelo menos segundo a Raquel Landim. Olha o que ela falou. O ministro Alexandre de Moraes não quis deixar margem para a dúvida. Não só indeferiu o pedido do PL para anular os votos das urnas anteriores a 2020, também condenou o partido do deputado Valdemar da Costa Neto por litigância de má-fé, aplicou multa de 22 milhões de reais e suspendeu o fundo partidário da coligação até o pagamento. Com o bloqueio, o partido não pode usar dinheiro público para quitar a fatura. Vai ter que correr atrás de doações. Eu fui dar uma olhada depois e encontrei algumas matérias falando, por exemplo, que o fundo partidário ele é impenhorável. Então, meio que não poderia utilizar esse dinheiro para pagar. É uma multa alta, não usual, como diz a Carolina do UOL. E o partido vai ter que correr atrás.
E isso daí é bem complicado por diversos pontos. Eu vi muita gente comentando, e aí não me pergunta, e aí? O que é que pode rolar? Não sei. Mas o pessoal comentou o seguinte, essa decisão, independente, sei lá, do valor, tá certo, tá errado, etc., pode gerar uma certa insatisfação, porque você agora acaba envolvendo mais de um partido. E os de mais diversos grupos, né, às vezes tem aquela tendência de falar assim, pô, vamos tentar nos ajudar um pouquinho. Isso pode significar o quê? Pode significar muita coisa, pode significar pouca coisa, mas eu realmente acho difícil que os partidos políticos, como um todo no Brasil, olhem para essa decisão e falem, pô, normal. Eu acho que eu tô falando, pô, meio complicado. Isso aqui é meio complicado. Não sei se esse aqui é o melhor dos caminhos. Pô, hoje foi com o PL, né, com a coligação PL, PP, Republicanos. Rapaz, sei lá que lá na frente isso não pode acontecer com a gente também. Então os partidos podem entrar aí com uma certa satisfação. Às vezes podem tentar interceder. O PL deve apresentar um recurso aí nas próximas horas, né, nos próximos dias, ele vai recorrer dessa decisão. Só que isso aí pode gerar um certo temor. Você está mexendo, querendo ou não, com dinheiro que mantém os partidos. Então algumas pessoas já estão comentando sobre isso. A própria imprensa comentou sobre isso, que essa decisão ela não deve ser bem aceita pelos partidos. Saíram algumas matérias, eu não lembro se eu botei aqui no vídeo uma matéria que fala sobre isso. Eu não sei se eu coloquei aqui no vídeo. Acho que eu não coloquei aqui no vídeo a matéria que fala sobre isso, mas já saíram algumas matérias também questionando sobre isso daí. E aí a turma deve, não sei, ter um bate-papo aí, né, entre eles para falar, cara, e agora? Isso aí, acabou, vai pagar o dinheiro, vai ficar tudo isso mesmo, vai recorrer, vai colocar tudo na conta do PL. É justo a justiça aplicar esse tipo de punição? Não é uma punição usual. Com base em que esse valor foi calculado? Falo lá na frente. A gente vai voltar para o valor. Aqui foram algumas matérias que saíram aí ao longo da noite, né? 11 da noite, a UOL. Multar a coligação de Bolsonaro em quase 23 milhões é razoável, dizem os especialistas. Não espere que a imprensa discorde do que aconteceu. O Amoedo fala o seguinte, que a ação de Valdemar, em cumplicidade com Bolsonaro, demonstra mais uma vez o risco que o atual presidente representa para a nossa democracia. Bolsonaro sempre causando problemas, segundo o Amoedo. E aí ele diz que a decisão foi bem acertada diante da tentativa golpista. A Thaís Oyama, ela coloca aqui um fato, só falando que Bolsonaro articulou os eventos que aconteceram. E segundo a Thaís Oyama, na matéria dela, a matéria tem um parágrafo a mais, ela disse que Bolsonaro esperava, ele havia cobrado anteriormente que a peça, né, o questionamento fosse mais abrangente, envolvessem mais coisas, além do que foi apresentado inicialmente. Vai ter um novo questionamento, etc. Não sei. Mas segundo a Thaís Oyama, você pegar a matéria, ele fala que Bolsonaro esperava algo a mais. E eu não estou falando isso à toa, porque a gente vai falar de mais algumas coisinhas. Aí você vê, pouco antes, pela manhã, em nova reunião na Alvorada, a qual foram convocados, além de Valdemar, também o engenheiro Carlos Rocha, o advogado do PL, o Marcelo Bessi, o marqueteiro Duda Lima. Bolsonaro acertou os termos que norteariam a divulgação do documento. E ontem Bolsonaro, inclusive, foi visto lá na Alvorada, né, andando para cima e para baixo. Ainda teve a Raquel Landim falou, né, só não repetir, o Valdemar e o Rocha foram incluídos no inquérito 4874, que é o das milícias digitais. Uma decisão dura, bem dura. E aí vamos voltar para a questão do valor. Muita gente estava colocando assim um ponto, cara, esse número, 22 milhões, bem sacanagem, né? Podia ser, sabe, é meio sugestivo, fica parecendo, porque era o número de Bolsonaro na eleição. Aí o Carlos Portinho, que é o líder do governo no Senado, é do PL também, ele fala que 22 não é mera coincidência, é deboche. Fica imaginando nas eleições municipais em 24, no município, aí ele coloca lá, etc, se acontecesse de novo. Aí ele fala que isso é complicado. E aí ele fala assim, e não podemos personificar, porque se o presidente pega, é preciso legislar. Se coloca assim bem insatisfeito. E aí vejam como são as coisas. A Vera Magalhães coloca lá, né, 22 milhões e confirma. Fazendo piada.
Nesse horário deve ter mais de 40 mil curtidas. E aí vem o Renan Brito e fala o seguinte: tumulto caro. Aí a Vera Magalhães pergunta: número escolhido a dedo? E o Renan diz que tomara que sim. Fui atrás para realmente tentar entender como esse valor foi encontrado. A multa ela foi calculada em torno de 2% do valor da ação, da causa. Fui assim tentar entender, não precisa ser 2%. O pessoal da área do direito, que estava comentando sobre isso, diz que a multa pode variar, em casos similares, entre 1% a 10%. Então a turma aí que, o juiz do caso que definiria, de 1% a 10%, qual seria o percentual aí relativo à multa. Tá, mas como se chega no valor da causa? E aí, pelo que eu consegui apurar, saiu uma matéria interessante escrita pelo Diego Escostegui no Bastidor, um texto bem longo, até uma análise interessante sobre o caso. Assim, perante o que vem saindo na imprensa, pelo menos tentou entender o que se passa. Tem críticas até para todos os lados na matéria dele, não só contra a turma de Bolsonaro, para minha surpresa. E aí o Diego ele aponta o seguinte, que a turma do PL não colocou nenhum valor na peça. Mas como a turma do PL apontava que tinha lá um número específico de urnas, aí se calculou basicamente que cada urna tem um valor X, né, sei lá, 4 mil e poucos reais. Então você calcularia esses 4 mil e poucos reais por essa quantidade, e aí você chegaria num número próximo, acho que a 1,1 bilhão. E aí esse 1,1 bilhão, 2%, ficaria os 22 milhões, 900 e poucos mil, 900 e pouco. E aí o Escostegui até fala o seguinte: mesmo quando temos uma decisão acertada, ele concorda com a decisão, às vezes acaba militando, acaba exagerando, acaba pesando demais a mão, e às vezes, ao invés de resolver o problema, criam-se mais e mais problemas. O Brasil tá demais, tá? Hoje eu tava tão nervoso, teve uma hora que, sabe, eu fiquei assim nervoso, aí minha mulher estuda enfermagem, aí ela tem um negócio aqui, eu peguei, eu falei, não, se você ver aqui como é que tá a minha pressão, mas tava bem, era só nervosismo mesmo, não era nada demais. Brasil, nossa, antes de gravar esse vídeo eu juntei as mãos e falei, Deus, pelo amor de Deus, não deixe que eu seja injusto com ninguém, nem passe demais do ponto, porque vocês sabem, né? Mas vamos continuar. Aí, gente, li muita coisa e vi alguns comentários, sempre eu gosto de montar algumas listas, né, temáticas, né, para tentar acompanhar, etc. E aí acabo vendo sempre algumas coisas. E aí eu analisando assim, né, vendo diversas pessoas comentando no âmbito do direito, realmente advogados, tanto de esquerda quanto de direita. Teve alguns comentários que chamaram minha atenção. Só trouxe aqui 2 da mesma pessoa sobre o caso. Eu quero falar sobre algumas coisinhas, porque eu acho que principalmente uma discussão que não deve entrar nas redes sociais. Eu acho que as pessoas não devem dar a devida importância, mas eu acho que é bem relevante. O Fernando Weisman, ele escreveu o seguinte: para quem viu a coletiva do Valdemar, é por essas e outras que elogiei o advogado escolhido. Bessa é firme, assertivo, não militante, técnico e sabe a hora de entrar na frente do cliente para protegê-lo de cometer algum deslize na sua fala. Essa fala aí eu acho que ele diz também sobre, acho que tem a ver com o que o Valdemar acabou falando, deixando de falar, etc. E aí ele fez um comentário depois, que aí eu trouxe porque eu vi essa conexão, e vocês vão entender com as matérias a seguir, e a gente vai entrar na decisão judicial, na peça. O Weisman fala o seguinte, sobre advogados. Tá falando de juiz, tá falando de advogados. Advocacia. Caso suspeitem, né, que exista algum tipo de militância por parte do judiciário, tiver dúvida, se tiver, ninguém tá falando que teve, se tiver, não respondam com militância na advocacia, já que as decisões vêm do judiciário e não dos advogados. Quanto mais militante for, né, qualquer questão que envolve o judiciário, mais técnico e não militante tem que ser o advogado para entender como conseguir ter êxito nesse difícil cenário. Eu acho que vocês vão concordar que o Legislativo não quer comprar a briga de Bolsonaro. O Legislativo não quer. Seria, então, um braço político. Na meu ver, uma pessoa com suas limitações, eu acho que a gente está diante de um impasse que tem
sei lá, um impasse tem a sua perna em questões técnicas, tem sua perna em questões jurídicas e tem uma perna em questões políticas. Você junta esses três, você tem um impasse que a gente vive no Brasil hoje. Meu ver, de forma bem simples. Então, politicamente, eu não sei se Bolsonaro ele tem a vontade do Congresso junto a ele. Questão jurídica, aí sim você vai precisar de um advogado, etc. Questão técnica, tem lá a equipe do PL, etc. E você vê que a própria imprensa também não está do lado de Bolsonaro. Você vê a própria Vera Magalhães, não é só a imprensa. Não dá pra gente negar que no Brasil existe uma grande quantidade de pessoas que apoiam o que está acontecendo. A Vera Magalhães conseguiu 40 mil curtidas. Tem gente na esquerda que discorda? Tem. O Rui Costa Pimenta, ele fala, pô, não sei se essa ação ela é bacana, porque essa ação hoje é contra Bolsonaro. Ela está sendo utilizada, o pessoal fala assim, não, o Estado burguês hoje pune a direita, mas o Estado burguês no futuro pode punir a esquerda, etc. Aí era o Rui Costa Pimenta comentando. Então tem gente que fala, pô, isso é meio complicado. Mas tem a turma da direita que fala, estava respondendo o Rui Costa Pimenta falando o seguinte, Rui Costa, para derrotar Bolsonaro e a ameaça autoritária que ele representa, vale tudo. Sabe como é, né? Vai ter de tudo na sociedade. E aí, pegando esse gancho do que o Weissmann falou sobre a questão técnica, eu acho que é um tema que ele não vai ter uma certa repercussão nas redes sociais, mas eu recomendo aqui para vocês. Eu acho que o PL deve entrar nesse âmbito. Eu acho que o Rocha ele também deve acabar analisando isso daí ao longo do dia, até porque o PL vai recorrer da decisão. E eu vi a notícia da CNN que falava o seguinte: a reação do ministro foi à altura da irresponsabilidade da petição do PL, diz advogado. Abre aspas para o advogado. Acho que não houve exagero nenhum na decisão. Exagero tem na petição do PL. Levantou questionamentos em relação ao resultado, a partir do nada. Uma explicação de 2 minutos do ponto de vista técnico desponta a petição do partido. Aos meus olhos, né, eu achei que o partido fez um questionamento técnico. O advogado está falando que, tecnicamente falando, dá para derrubar o argumento do PL em 2 minutos. Será? Não sei. Aí, a Raquel Landim, naquele vídeo completo, ela fala que o ministro, na sua peça, diferente das outras, ele também disponibilizou uma explicação técnica. Aí eu falei, pô, beleza. E também só essa matéria na CNN falando isso, que a área técnica do Tribunal Superior Eleitoral lista falhas na argumentação do PL sobre as urnas. Eu falei, pô, tem que olhar. Vamos olhar então a peça. Vamos direto na peça. A peça tem 6 páginas, como um todo. A parte que foi mais divulgada foi o final. Está lá as possíveis decisões. O Valdemar e o Rocha incluídos no inquérito. A questão da multa, etc. Está no final. Aí eu parei para dar uma olhada. Até porque eu sempre recomendo isso, né? Sempre a consulta à fonte primária. Aprender a ler a peça para entender realmente o que está sendo discutido. E aqui acho que começa a estar cortada lá em cima, porque o primeiro parágrafo ele começa em uma página, depois vai para outra, acho que entre a página 2 e 3, ou a 3 e 4, mas enfim, pega a peça e vai dar uma lida. Só quero entrar num ponto, porque o advogado falou da questão técnica, a Raquel Landim falou que também na peça tinha questão técnica, e um pedaço fala o seguinte: assim, de posse do log, é possível, por meio do código de carga, encontrar o número interno da urna. Assim, é perfeitamente possível identificar o exato equipamento que gerou um determinado arquivo, lá do log. E lá na frente fala, ó, o código da carga é o elemento que efetivamente identifica uma urna no processo eleitoral e permite a total rastreabilidade dos resultados produzidos pelo equipamento. Esse código é gravado no arquivo log da urna, etc. Tudo mais. Falando sobre a possibilidade da identificação, que foi um dos argumentos do PL. O argumento falou, ó, quando você olha lá, as antigas, tinha um número que é igual para todos, você não sabe. Foi o questionamento que foi feito. Na decisão, né, na peça, está explicando sobre isso e tem muito mais coisa. Só com uma explicação bem mais técnica, você tem que ler com calma, passo a passo. E se na peça foi algo mais técnico, né, uma explicação um pouco mais complexa, mais rabuscada, a Folha de São Paulo, na madrugada de hoje, você vê aqui 4 da manhã, já fez uma matéria falando o seguinte: dado que Valdemar diz não ter, após o relatório, pode ser obtido em 1 minuto. O cara lá que falou que era em 2 minutos. A Folha de São Paulo falou que é em 1 minuto.
A Folha de São Paulo disponibiliza um vídeo de 1 minuto e 39, onde grava a tela, entrando no site, baixando o log, mostrando, etc, tudo mais, falando sobre lá como é o nome? Código de carga. Ele fala sobre isso e como encontrar lá a identificação. E ele coloca uma explicação técnica. A turma deu explicação. Deram explicação. É coisa, não estou aqui para jogar isso daqui. O antagonista também soltou uma matéria ontem, falando o seguinte: o antagonista já havia postado uma matéria anterior, só que a matéria antagonista é um pouco mais palatável, dá para entender melhor do que a peça, está explicado numa linguagem mais simples. Cláudio Dantas fala: o relatório técnico desmonta a tese do PL. Documento que baseou a decisão do ministro aponta o código de carga como meio de identificação das urnas, confirmando publicado pelo antagonista. Aí o primeiro parágrafo já joga para a matéria do início do dia, vamos mostrar. Só que essa matéria em específica coloca lá, mais ou menos como é a imagem. O vídeo da Folha de São Paulo também é assim. O Dantas ali ele destaca, né, ele marca ali amarelinho e coloca: isso aqui é o código de carga. E também mostra, por exemplo, um boletim de urna, mostrando onde estaria o código de identificação de carga no boletim. E ali em cima o código de identificação UE, com um númerozinho bonitinho, que a priori esse é o número que não estaria aparecendo. Então, trazendo aí uma explicação técnica para responder a turma do PL. Aí a matéria do antagonista, que ele havia comentado sobre isso, saiu meio que ao mesmo tempo aí da coletiva, foi às 3h49 da tarde, e foi uma matéria que é assinada por um cara do TI, chamado Júlio Correia. A manchete é possível identificar a urna por outros meios. O Júlio ele tenta explicar de uma forma mais simples, dizendo que o PL e o IVL divulgaram um documento que serviu de base para um pedido numa representação eleitoral, alegando que foram contestadas evidências contundentes de mau funcionamento, etc, tudo mais. E ele falava o seguinte: a reclamação é que não dá para identificar que o log é pertencente a determinada urna, pois o código de identificação, né, veio repetido nos modelos antigos e o tal código seria 6705985. E ele coloca lá um print, etc, que é o que o pessoal havia comentando. Só que aí o cara que escreveu o antagonista fala o seguinte: porém, analisando mais a fundo, vemos que dentro do próprio log há outra identificação chamada código de identificação de carga, pela qual é possível sim identificar por uma chave única. Além disso, se pegarmos o mesmo número do código de identificação da carga e cruzarmos com outro arquivo disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, chamado Correspondências Esperadas e Efetivadas, podemos obter o código de UE que acabou faltando. O código lá que vinha sendo apresentado, ele disse que dá para você obter se você fizer o cruzamento entre esses arquivos. E depois ele disponibiliza esse print aqui, mostrando que aqui seria o código de carga. E nessa coluna aqui estaria o código que a priori o relatório do PL falou que não conseguiria identificar os modelos mais antigos. Aí ele diz: selecionei alguns datasets pequenos, como os estados do Acre, Distrito Federal, fiz a validação, procurando código de carga dentro do log virtual e verifiquei sua correspondência. Veja que no destaque em vermelho é possível obter o código de carga ao lado esquerdo do ID-UE, o objeto da reclamação do PL. Ele fala, segundo a documentação, a nona variável da esquerda para a direita é o ID-UE interno. E eu trouxe isso daqui tudo porque, dessa vez, teve uma explicação do lado de lá em relação ao questionamento. Tá explicado o assunto de vez? Não sei. Aqui é a explicação que a imprensa trouxe. A imprensa trouxe essa explicação. E aí que eu quero trazer de volta aquela fala do Weissmann, para tentar fugir. Porque abri aqui o vídeo para falar como eu tô chateado, como eu tô triste. Pô, 23 milhões de multa, né? 22 milhões e 900 mil. Pô, 22 não podia ser outro número. Isso aí todo mundo tá falando. Eu acho que o Weissmann falou faz algum sentido. Se a gente tá lidando com uma questão, quanto mais confuso, sabe, mais tenso às vezes está o ambiente, eu acho que mais técnica tem que ser a resposta. Quanto mais técnica, você tentar fugir dessa questão política. Aí você vê o que a Thaís Noema até falou, né? Que Bolsonaro esperava uma ação um pouco mais abrangente. Talvez que não só falasse sobre essa questão, falasse sobre mais coisas. Hoje, eu vi que o Rocha, ele vai participar de algumas entrevistas. Não vi o canal que ele vai participar, vi que ele ia participar de algumas entrevistas.
Tenho certeza que ele deve comentar sobre isso. Eu acho que ele deve comentar sobre essa resposta técnica. Mas eu quero trazer para vocês para falar o seguinte, ó. Houve uma resposta. Os mais entendidos aí sobre o tema, tentem dar uma olhada, tentem ver se a explicação é isso mesmo, tudo bonitinho, etc. E tentem fugir do personalismo, de falar, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Quanto mais técnico fosse os apontamentos, eu acho que mais chances tem deles realmente serem ouvidos. Tanto que foi esse o caminho que a turma do PL seguiu. Aí agora, se no recurso vai apresentar mais coisas, se vai ter uma nova petição, um novo requerimento, se vai abranger o escopo das reclamações, o que os partidos da coligação podem fazer, se outros partidos políticos no Brasil vão ficar bastante chateados, concorridos, falar, pô, acho que foi meio desproporcional, tenho medo que isso aconteça no meu partido no futuro. Isso daí a gente vai acabar sabendo ao longo das próximas horas, ao longo dos próximos dias. Tem que dar uma olhada aí agora. Daqui é o que dá para afirmar o que saiu na imprensa, informação. Acho que esse assunto aqui, essa resposta, acho que ela não vai ser, assim, a resposta que foi dada, né? Não vai ser muito abordada. Não acho que as pessoas vão parar para ler o que estava na peça, etc. Mas trazer aqui esse contraponto, porque eu acho que é um assunto que é bem relevante. Tentar focar também nesse aspecto. As pessoas que forem da área, quiserem realmente olhar, checar tudo bonitinho, explicar para outras pessoas, eu acho que qualquer explicação é sempre bem-vinda. O que for para ajudar, solucionar, tirar dúvidas, né, para as pessoas ficarem assim, pô, não, beleza, entendi. Acho que isso daí é bem-vindo. Ontem, além disso daí, o Carlos Portinho também divulga aqui mais uma vez que algumas instituições da sociedade civil, né, e também entidades de classe, se manifestaram porque o fiscal da lei, né, ele tá em relação às coisas que estão acontecendo no judiciário. Sempre tendo que medir palavras, né? O tema é muito polêmico, mas está lá, né? Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Associação Nacional dos Procuradores da República, etc. Aí coloca as entidades e fala, poxa, está meio complicado algumas coisas aqui. O clima no Brasil realmente não está bom. A gente vive assim uma crise real das nossas instituições, como nunca vimos. Não é o que a esquerda sempre falou, o Brasil, as instituições estão em risco. Nós que realmente está numa crise ruim, muito ruim. O Marcel Van Hatten, a gente havia comentado ontem, ele está tentando aí destravar uma CPI para tentar analisar alguns processos que podem ter ocorrido de forma indevida no âmbito do judiciário também. Segundo o antagonista, faltam apenas 21 assinaturas para conseguir o mínimo para uma CPI poder ser validada, precisa de pelo menos 171 assinaturas, mas depois disso ainda precisa, né, que o presidente da Câmara tenha boa vontade, e aí coloque, diga quanto tempo vai ter, né, ler o relatório, etc, estipule o prazo e que isso, aquilo, outro. Não acho que isso aqui é uma coisa que saia este ano, pelo menos. Eu acho muito difícil, mas o Marcelo Mano está fazendo, né, mas acho que o peso político da questão para demonstrar com algum tipo de insatisfação. Está lá fazendo lá o que ele acha que cabe a ele. Mas, inclusive, eu não acho que vai andar, porque o Lira tá com viagem marcada já. Esse jogo da Copa, Brasil e Suíça. Só volta segunda-feira. O Lira só tá de volta segunda-feira. É o Brasil. O Brasil pegando fogo e o Lira tá vendo o Brasil. Tá vendo o Neymar. O Portinho também diz que lá no Senado eles aprovaram na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, a CTFC, uma audiência pública com a participação dos institutos de pesquisa, com alguns ministros, né, do Judiciário, para discutir o tema, objetivando aperfeiçoar a legislação para as próximas eleições. Nada mais importante do que aqueles que fazem pesquisas e aqueles que experimentaram para construir, né, um texto juntos, um trabalho, etc. E é um tema também que está ligado a diversos problemas que estamos vivendo neste momento. O clima no Brasil também não está bom. Aqui quase encerrando essa parte. Climão no TCU persiste e ministros defendem a aposentadoria de Nardes. Segundo a Bela Megali, teria pelo menos 3 ministros que acham que o Nardes deveria se aposentar. Por causa daquele áudio dele de 8 minutos. Uma coisa é certa.
Hoje vai ser mais um dia emocionante. Acho que amanhã também. Eu não acho que a questão está completamente resolvida, até porque o PL deve recorrer da situação, né? Não acho que eles queiram pagar uma multa deste valor. E vamos acompanhar para ver. Vamos acompanhar, vamos dar uma olhada. Quem tem realmente assim, um poder de agir e dar caneta é essa turma. E eu acho que vale a pena acompanhar também qual vai ser a resposta que a turma aí, que o Rocha, que foi quem fez o relatório técnico, deve apresentar ao longo do dia de hoje, inclusive tudo que vem sendo exposto. Sejamos responsáveis e amanhã, com certeza, a gente vai voltar nesse assunto mais uma vez. E vamos falar do resto do Brasil. Vamos falar do resto do Brasil, que também não tá essas maravilhas não, viu? Tá complicado. Você vê que a coisa tá pesada. A UOL mesmo tá... Nossa. Putz, acabei... Ficou cortada aqui a manchete aqui, mas é o seguinte, ó. CNN toma posição e batiza PEC da transição de PEC do estouro. Essa era a manchete que foi aqui cortada. A UOL tá muito revoltada, não é de hoje. Aí fala o seguinte: ao chamá-la de PEC do estouro, o canal de notícias adota um ponto de vista crítico e opinativo, com viés negativo sem dizer claramente isso. É o que no jornalismo se chama de editorialização do noticiário. Falei sobre esta decisão da CNN Brasil durante o programa Análise da Notícia com José Roberto de Toledo e Alberto Bombig no UOL. Veja acima. Eles foram para cima do Jovem Pan, né? Primeiro. Folha de São Paulo também é do grupo UOL. O domínio da Folha de São Paulo é folha, acho que .uol.com.br. Então, é da mesma turma. A CNN só colocou o pezinho assim, fora da linha, só o dedinho mindinho e já tá pendo da UOL. O dedinho mindinho. E a CNN aí segue com vários picanheiros. Vários. Não é só a CNN que tá com um editorial crítico. Você vê aqui a Clarissa Oliveira na Veja, não é a Veja como um todo, mas a Clarissa escreveu o seguinte: pessimismo ronda o esforço da transição para aprovar PEC fura-teto. Essa não é do estouro, é fura-teto, mas é a mesma coisa. Aí, segundo a Clarissa, o Molusco deixou o caminho livre para a recondução da cúpula do Congresso e até liberou as conversas sobre carimbar emendas do orçamento secreto, porque a coisa está complicada, não está avançando. Mas nem mesmo alguns partidos, já amarrados à base de apoio do carinha lá, né, querem lhe entregar um cheque em branco. Não quer. Não tem consenso. Não tem consenso. Tanto que o relator do orçamento, Marcelo Castro, MDB, do Piauí, aliado do Dilma, diz, ó, PEC da transição é adiada por falta de consenso. Eu acho que é a quarta vez que essa PEC é adiada. Quarta vez. Depois de adiarem semana passada, falando que seria apresentada terça-feira. Terça-feira não foi apresentado, hoje era 22, hoje é dia 24. Tá ruim. Realmente tá sem consenso. Você não tem consenso, porque não tem como uma coisa dessa avançar. Aí voltando aqui pra Clarissa, que chama de PEC furada, ela chama aqui de PEC da transição. Impasse na PEC da transição só comprova o que o Dilma já sabia lá atrás. E aí ela diz o seguinte, que desde antes das eleições, o Dilma já sabia que ele não ia ter vida fácil para montar uma base de apoio. Imagina então conseguir um cheque em branco sem prazo definido para bancar o Bolsa Família, maior bandeira eleitoral de seus governos. Eu acho que a matéria como essa só demonstra porque as pessoas querem tanto que Bolsonaro continue sendo o presidente do Brasil. Vocês conseguem imaginar esse mesmo caos com o Bolsonaro? A gente que acompanhava assim, a gente que acompanha de perto, né? Viu muita coisa acontecendo. Tinha a narrativa da imprensa e tinha as ações de Bolsonaro. Você vê que o Brasil, ele tá assim, todo bonitinho, né? Montadinho, fala assim, vai Bolsonaro, seja o presidente, sua política, ela é muito mais próxima do sentimento que o poder legislativo tem hoje e possivelmente o legislativo tá indo mais para a direita, em comparação a esse mandato agora, né, 2018, 2022, que vai começar agora em 2023, muito mais à direita. Com Bolsonaro, o Brasil, ó, disparar igual foguete. É muito mais interessante para o Congresso, mesmo para partidos aliados, obrigar o governo a negociar cada ano uma nova licença para gastar.
O Dilma ainda tem algumas opções para destravar as conversas. Poderia, por exemplo, anunciar alguns ministérios para ver se a coisa anda, né? Lotear. Mas se o fizer, o presidente eleito corre o risco de passar os dias que lhes restam antes da posse sendo pressionado a dividir o bolo com a faca no pescoço. Aí a turma da CNN teve conversa aí com a turma do PT e já fala o seguinte, né? O PT considera adiar a apresentação da PEC para a próxima semana. Mais um adiamento. O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, disse à CNN acreditar que a PEC não será apresentada nesta semana. Aí fala o seguinte, né? Deve adiar próxima semana. Outros interlocutores do Dilma, que estão à frente das negociações, também disseram à CNN que a PEC não vai andar, não vai sair, ainda mais com Lira vendo o jogo do Brasil e a Suíça, só volta segunda-feira, vidona, ou vida boa. O principal problema para a PEC, segundo esses negociadores, é a acomodação política dos futuros aliados do governo e a montagem da base aliada. Mais uma vez, você vê, Bolsonaro falava, ó, no meu governo vou colocar pessoas técnicas para cuidar das coisas técnicas. No meu técnicos para os ministérios. Aí o político chegava lá e aí, cara, não, tá aqui. Os cargos-chave, tá aqui. Terceiro escalão, quem sabe segundo, pode até conversar, troca de algum tipo de apoio. Mas aqui, né, a turma daqui de cima, né, primeira divisão, aí não. Não tem vez. Então, a galera não tinha nem a cara de pau de chegar assim, né? Pedindo, não, eu quero isso, quero aquilo outro. Não ia colar. A turma agora falou, ó, voltaram os velhos tempos. Os velhos tempos estão voltando. Aí todo mundo agora quer um cargo. Todo mundo quer um carguinho. A divisão de poder entre os aliados no Senado também virou um problema nas últimas horas. O grupo do MDB de Renan Calheiros contesta a entrega plena de poder ao grupo do Pacheco. Já estão brigando. O Pacheco e o Renan Calheiros já estão brigando. E o que é que eu posso falar sobre isso? Que eu torço pela briga. Meu Deus do céu. Olha o tipo de notícia. Vocês conseguem lembrar algum momento do governo Bolsonaro? Rodrigo Pacheco? Renan Calheiros brigando pelo amor de Bolsonaro? Ai. E aí, sobre essa PEC, né, se comenta, cara, primeiro já é o rombo, absurdo. Segundo, como vai ser a nova regra, como vai ser a nova âncora fiscal do país. Assim como outras questões, como a inserção de uma âncora fiscal no texto e regras de pagamento de emenda de relator, a tentativa de inserção de regras para obrigar o executivo a pagar emendas, como o chamado orçamento secreto. Mais cedo, o senador responsável pela redação, o Marcelo Castro, disse à CNN que não pretende incluir no texto final esses dispositivos. Não tem pressa. Por enquanto, só vi isso, né, âncora fiscal, em jornal. Ninguém falou comigo sobre isso entrar na PEC. Olha a irresponsabilidade que essa turma tem com o Brasil. Tá nem aí, eu só vi no jornal. A turma que tá aqui conversando comigo, ninguém fala de âncora fiscal. Não temos limites para nossos gastos. Aí depois a turma não sabe porque as pessoas estão tão insatisfeitas com tudo que está acontecendo e um mundaréu de gente nas ruas se manifestando. Sobre a emenda de relator, a mesma coisa. Isso é coisa para o novo governo. De acordo com o senador, devíamos concentrar na PEC e na aprovação do orçamento apenas. Esquece a responsabilidade, esquece a âncora fiscal, vamos liberar o dinheiro. Temos tempo para mexer nisso. Se formos trazer todos os problemas do Brasil para essa PEC, ficará difícil. Não é todos os problemas, é uma contrapartida mínima. Você quer gastar mais? Beleza, mas então vamos falar sobre como é que vai fazer com o fiscal. Só isso, assim de forma bem simples e direta. Aí vem o Alckmin. Nova âncora fiscal será proposta só em 2023. Os picanheiros, os Faria Lula, né, voltaram aí no Molusco, fizeram campanha pro Dilma. Porque não, vamos ter aqui sei lá, o Meirelles. Vamos ter o Meirelles. Aí não tem o Meirelles, vai ter o Haddad. Esquece o teto. Né? Esquece o teto. Não tem teto. E a âncora fiscal, a gente vê depois. Fique em casa. É o fique em casa, a economia a gente vê depois. Literalmente. Me dá o dinheiro e a economia a gente vê depois. Tem como dar certo? Aí a Folha de São Paulo escreveu um texto
que eu não entendi. O texto é pro presidente eleito colocar a foto do Alckmin. É o Alckmin que já tá mandando em tudo. O que a Folha pensa, limites à PEC. Aí mais uma vez vem reforçar que tudo mais, que meu Deus, o que tá acontecendo, né? Reclama de Bolsonaro, que Bolsonaro destruiu o país e tudo mais. E assim, ó, não é necessário definir desde já, né, o mecanismo, a âncora fiscal, e provavelmente nem haverá tanto tempo hábil para tanto, mas a PEC de agora precisa levar em conta a norma de amanhã, gasta menos. No momento, a incerteza prevalece. A primeira versão da proposta petista, ambicionando um crescimento desmesurado de despesas por tempo indeterminado, teve péssima repercussão e já provocou um aumento de juros no mercado. A turma da esquerda, quebrando o Brasil. É essencial, de certo, garantir os 600. E isso a gente já comentou. Alguma coisa para garantir os R$600 vai acontecer. Por isso que é importante que o Congresso debata. E eu digo para vocês que é importante, vocês vão entender ainda mais por quê. E não é só porque o Tasso Gereissati e o Alessandro Vieira já apresentaram algo. A turminha da esquerda já está com plano B descarado. A gente chega lá. Ainda que o desenho do programa mereça aperfeiçoamento posteriores. Mas não se sabe se o gasto adicional vai acabar em 198 bilhões anuais, como que é o Dilma, ou em algo mais próximo dos 90 bilhões, suficientes para o pagamento do benefício assistencial. Não precisa nem de 90, com 70 já dá para pagar. Em qualquer hipótese, pode prever que o dispêndio tende a provocar um aumento da dívida pública durante os próximos 4 anos. Todo dia a imprensa está nessa, vai gastar, olha a dívida. E nada muda. A turma da esquerda está irredutível, não tem nenhum compromisso com as contas públicas. É ilusório imaginar que se possa, sem submeter o país a custos elevados, aprovar qualquer coisa de imediato e corrigir o rumo depois. Enquanto Dilma não dá indicações concretas da orientação econômica que pretende seguir, sem apontar ao menos os nomes de sua equipe, qualquer movimento imprudente criará o temor de uma bola de neve de endividamentos. Nesse cenário, os juros serão maiores e o PIB crescerá menos, como se viu no passado muito recente. Ainda há tempo. Dá tempo mesmo, viu? Dá tempo de mudar muita coisa. Muito tempo. Dá tempo até do Dilma falar, não quero mais não. Vou deixar Bolsonaro aí 4 anos. Seria muito nobre da parte dele, né? Mas nenhuma chance disso acontecer. Não por parte dele. E a equipe de transição e o Congresso chegam a um acordo sobre a ampliação do gasto, que preferencialmente deveria contemplar valores prudentes e limitados a 2023. Outra opção seria o Molusco se comprometer desde já com a regra consistente de controle da dívida pública. Você acha que tem alguma chance do cara se comprometer a algo? É aquela esperança vazia que nem a Folha de São Paulo acredita no que está escrevendo. Nem a Folha de São Paulo. Aí vem Picanheiro, Pastore. Ó, PEC é irresponsável e insustentável. É insustentável. Equipe do Molusco cede emendas em troca de orçamento maior. Só como é esquema? Olha, não tem ninguém besta. Vai aumentar o orçamento? Vai. Aí, desse orçamento maior, do que sobrar desse orçamento maior, a gente divide. Divide assim, né? O empenho. Não, eu vou direcionar a parte do dinheiro e vocês direcionam. PEC da transição deve ser protocolado nesta quarta. Não foi. Em troca da aprovação do texto, a equipe do Dilma aceitou que parlamentares destinem por meio de emendas parte dos recursos que vão ficar livres no orçamento de 2023. E, a gente está chegando na parte interessante, espinhos no caminho da PEC de transição. Segundo Lauro Jardim, tem alguns problemas, alguns espinhos. Um deles é o Alcolumbre, que é ser ministro. Ele diz como a Malu Gaspar revelou, que é ser ministro da infraestrutura, e até tendo vários cargos aí, né, que estão sendo cobiçados. Só que, se no Senado, na CCJ do Senado com o Alcolumbre já tem esse problema, na Câmara devem possuir, sabe, a mesma dificuldade, porque o Arthur Maia, que é o presidente da comissão, não vem sendo escutado. Isso ficou bem claro na fala do Lira, que ele diz, essa PEC aí é da equipe de transição, é do Senado. Não tô sabendo de nada, não tem ninguém, não tem nenhum deputado aqui. Ele apontou o Lira, ele não falou do Arthur Maia, ele falou do Sabino, que é da comissão de orçamento. Falou que não tem ninguém envolvido. E o Arthur Maia não quer deixar andar. Falando, ele não aceita a possibilidade da turminha aí de pular a etapa da CCJ. Ele falou, tem que passar pela CCJ. Após passar pela CCJ, ele acha que o melhor caminho é a criação de uma comissão especial. E aí essa turma tá naquela, né? Eles podem acelerar ou travar um
projeto de lei, uma PEC, etc. E aí, mais uma vez, vocês podem ver a importância das comissões. A importância de ocupar cargos importantes em comissões. Aqui é a CCJ, né? A mais importante de todas, que tudo passa por aqui. Para ver a admissibilidade da constitucionalidade da proposta. Não passa, não passa. O cara senta em cima, o cara pode acelerar, o cara pode fazer o que quiser. Escolhe o relator, pode criar dificuldades para vender facilidades ou realmente pode querer ajudar. Importantíssimo. Isso aqui, independente do cenário que se desenha no futuro, tem que se discutir sobre isso. Outra coisa que também deve encontrar resistência é pela parte aí da base do governo atual, pelo menos o Ricardo Barros, que é do PP, foi o seguinte: nada acima de 80 bilhões passa. Nada acima de 80 passa. Esquece 200. De 80 para cima não passa nada. Que 80 é, inclusive, a PEC do Tasso Gereissati. E o Alessandro Vieira apresentou uma de 70. Ela vai falando, não vai. Não vai de jeito nenhum. Com o PEC do estouro travada, medida provisória ganha força e pode virar plano A. Pega isso daqui e junta com essa outra o novo alerta de Renan Calheiros sobre a armadilha da PEC e o erro do Molusco. E aí, olha só. A depender do cenário aí que se desenrole, nos próximos dias, né? Próximo tudo mais, etc. Tudo mais. Em caso da turminha da esquerda chegar lá, o que é que eles estão conversando? Olha como a galera é esperta. Querem a todo custo uma PEC com 4 anos. Se não for 4 anos, não querem. É tudo ou nada. Não precisa ser permanente, mas tem que ser pelo menos 4 anos fora do teto, né? A aprovação do Bolsa Família. Pelo menos 4 anos. Por que eles falam isso? Diz a lenda que já consultaram alguns órgãos que podem analisar a questão para ver se é possível ou não. Inclusive o Tribunal de Contas da União, o famoso TCU, e se verificou que caso o interesse seja de apenas 1 ano, poderia fazer via uma medida provisória. Se você faz via uma medida provisória, ela já está valendo desde a sua apresentação. Poderia ser apresentada no dia 1 do governo. E aí a esquerda, malandramente, joga a batata assando na mão do legislativo. Para 4 anos não pode, mas 1 ano pode. Então assim, para que eu vou lutar? Para que eu vou abrir espaço? Para que eu vou negociar uma PEC que vai me dar 1 ano, sendo que eu posso jogar uma medida provisória? Agora, isso também pode gerar retaliação por parte do legislativo, que não está de braços abertos para essa turminha. O Brasil não tá para amadores, nunca foi para amadores, né? Mas tá demais o Brasil. Eu ainda acho que a melhor opção para o Brasil são mais 4 anos de Jair Bolsonaro. Eu e uma galera gigante. Aí você vê incertezas sobre o futuro da Petrobras derrubam ações da estatal e pressionam o Ibovespa. Incertezas. Roberto Campos Neto. Independência do Banco Central será testada agora. Por quê? Porque Bolsonaro permitia que as pessoas trabalhassem de forma independente. Então, nunca foi um problema. Com Bolsonaro é fácil. Porque Bolsonaro ele realmente dá espaço, dá liberdade. Ele sabe dividir. É um democrata. Aí agora que vai ver. Mesmo com a lei garantindo que o Banco Central é independente, ó. Agora a gente vai ter que testar para valer. Olha as notícias. Olha as notícias que estamos tendo que, sabe, ver, presenciar. Olha os temores que pairam sobre o Brasil. A falta que o Zé faz. Que Zé Disseu. Integrantes da equipe de transição reclamam de um problema na articulação. A ausência do José Disseu. Estão falando aí que tá horrível. Pode inclusive ser constatado aí nessa articulação em torno da PEC do rombo, que não vai para lugar nenhum. Não ter um nome de confiança de Lula ou do PT para tratar dos interesses do futuro governo fez petistas sentirem saudade do Disseu. Ele disse que Disseu atuou nos bastidores, durante a campanha, etc. Mas ninguém acha que ele deve voltar para o governo. Enquanto isso,
Você vê que Bolsonaro sempre soube, né, trazer e dividir as coisas. Mas o cara tá aqui, ó. Lula tem centralizado escolha de ministros mais que no passado. Não, que ele mudou para pior. Mudou para pior, mais controlador do que nunca. A carreta furacão segue brigando entre si. Agora a turma do PSB já tá querendo jogar para cima o Flávio Dino. Falou, ó, Flávio Dino, se ganhar ministério, não é nosso. Se ganhar ministério aí, tá na cota do Lula. Queremos o nosso ministério. É confusão. Todo mundo quer uma fatia desse bolo. Todo mundo. 2018 era, não, olha só, o novo técnico, o cara tem um histórico na indústria, que fez isso, que fez aquilo, o outro, mas fala, pô, esse nome é bacana, viu? Esse nome aí tem tudo para dar certo. Olha as notícias sobre ministérios. José de Abreu e Pedro Cardoso detonam frota na transição do Dilma. Fascismo. O Carlos Portinho disse que o número atualizado tem 442 pessoas na equipe de transição. A carreta furacão não tem freio. Tá desgovernada. Esse assunto aqui, comentar de forma bem rápida, é só o seguinte. Fizeram aí uma auditoria nas contas do Moro, encontraram alguns problemas, e aí o PT fez agora uma auditoria paralela na prestação das contas do Moro. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado, né, do Paraná, já tinha apontado uma infração grave, voltou a se manifestar pela reprovação dos gastos, e aí talvez o Moro não assuma. Se o Moro não assumir, eu acho, achismo total, que vem entre o segundo colocado, que no caso foi o Paulo Eduardo Martins. Eu torço que o Moro sofra. Que se ele realmente tiver feito algo errado, que puna. Eu acho que o Paulo Eduardo será um representante muito melhor. Saiu ontem algumas matérias que chamaram minha atenção. Eu não vou entrar porque a matéria é longa, é um editorial no Estadão. É uma matéria que, assim, ele bate a Lisa. Ele alisa 2 vezes, bate uma fraca, né? E alisa. Dá um tapinha assim, alisa. Mas a matéria do Estadão tá falando o seguinte, né? Que no passado a justiça tomou algumas decisões que são, assim, motivos de questionamento. Vamos falar assim. E que talvez estejamos no momento de refletir sobre isso aqui, né? No passado não tínhamos um entendimento final, alguma coisa, por onde a gente pode ir, por onde a gente pode não ir e tudo mais, que talvez agora chegamos no momento de ver, quem sabe, ver realmente se os melhores mecanismos, será que banir as pessoas para sempre das redes sociais é a solução, etc. Enfim, eu espero que a turma realmente entenda que banir uma pessoa permanentemente da rede social é bem complicado. Bem complicado, bem complicado. Essa postagem que eu trouxe para vocês, dá para comentar sobre tudo. Você vê ali, olha os assuntos do momento, os 2 últimos. Valdemar na cadeia. Não dá para achar que tudo que a gente falar vai ser entendido por todas as pessoas. Tem um número infinito de brasileiros que estão nas redes sociais só propagando as narrativas da esquerda. E aí eu volto lá até para a questão técnica. É muito bom quando apresentamos fatos para as pessoas. Muito mais do que, sabe, às vezes uma argumentação, ou então, sei lá, vai para adjetivação barata, começa a xingar e falar isso, falar aquilo outro, porque a gente sempre vai ter a oposição. E a oposição, vocês viram o que a oposição fez. Vocês viram que, inclusive, a oposição utilizou de mentiras apoiadas pela imprensa. A gente fica, não, que aqui realmente vale tudo para derrotar Bolsonaro. Então, é preciso comentar sobre isso, de forma, assim, sobre todos os assuntos, né? Da maneira mais técnica possível. E o tema que tá ali, que a Jovem Pan acabou, a turma tá celebrando o fato que a Jovem Pan aí perdeu a sua monetização. E a turma tá achando lindo, sensacional, etc. Eu acho lamentável, independente de o pessoal falar, a Jovem Pan tá mudada, etc, não comprou uma briga, que isso, aquilo, outro, mas assim, por um grande tempo ela deu uma força, né, em muitas coisas. Acho, né, passando Jovem Pan agora, como se, isso aí, acabou, tchau, te vira, você não abraçou a briga, etc e tudo mais, eu acho meio complicado, né, por tudo que a turma fez aí por muito tempo, não só de agora, nesse período eleitoral, né? Reflitam. E
Essa notícia aqui acho que eu vou deixar para comentar depois, comentar com um pouco mais de tempo, que envolve uma alteração na Bíblia. Não, vou falar. A notícia positiva é o seguinte: os deputados, a gente vive no Brasil no ponto que os deputados aprovaram de lei que impede as pessoas de modificarem a Bíblia. O temor é tão grande das pessoas, de alguém, né, mal intencionado aparecer, querendo modificar a Bíblia para tentar encaixar o seu discurso ideológico. Fala, não, vamos botar aquilo para proibir alterações, para não sofrer interferência ideológica. E esse projeto, ele teve manifestação contrária do PSOL, da Rede e do Novo. Partido Novo. Aqui é só uma notícia mostrando como está a disputa presidente da Câmara. O líder está basicamente reeleito. Tem 187 deputados. E com os apoios prováveis, que é do PSD, que já sinalizou que vai apoiar, e do PL, teria 328. Então tem como perder a eleição da Câmara. O líder está basicamente reeleito. Enquanto isso, né, ele está lá no Catar, vendo o jogo do Brasil e Suíça. E é isso. Aqui estão os links do vídeo de hoje. Vamos acompanhar. Vamos ver os desdobramentos. Vamos ver o que a turma do PL vai comentar. Vamos ver o que vai ser na imprensa também. Amanhã, com certeza, a gente vai comentar a parte... Não sei, não tem me perdido, né? Não é nem parte 2, 3, 4. Deve ser a parte 5 que a gente está comentando. E é isso. Fico por aqui. Dá aquela compartilhada. Eu espero, na graça de Deus, poder estar aqui e poder vê-los amanhã de novo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.